Capítulo 3. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Allan Kardec, Obras Póstumas. O magnetismo, insuladamente considerado, não pode ser definido como ciência. Ele está entrosado na fenomenologia supranormal como meio, como processo. Logicamente, o espiritismo não pode considerá-lo de outra maneira, quer em face dos ensinamentos dos espíritos, quer em face dos princípios gerais do sistema. Já dissemos, com a comprovação do Dr. Bilotti, Deleuze, Dupotet e outros, que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual. E repetimos agora, com apoio na autoridade de Delane, que o magnetismo foi o primeiro a fornecer meio de penetrar-se no domínio inacessível do amanhã da morte. O sonambulismo, descoberto por Dupuy-Seguir, constituiu o instrumento de investigação do mundo novo que se apresentava. Mesmer afirmava que o fluido obedecia a leis mecânicas, e que os efeitos do magnetismo eram exclusivamente de ordem física, ao passo que a maioria dos magnetizadores viu nele um fenômeno espiritual sujeito a leis psíquicas, e não físicas. Van Helmont não teve dúvida em afirmar que os espíritos são os ministros do magnetismo, mas referindo-se aos espíritos encarnados. Do mesmo modo refere-se Cagnetti à resposta de um dos seus sonâmbulos, quando perguntado se o magnetismo é uma propriedade do corpo ou da alma. É uma propriedade da alma, o corpo é a máquina por intermédio do qual ele se filtra. Entendemos, portanto, que os magnetizadores devem ser classificados entre os médiuns curadores. Diz Kardec que todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Entretanto, obteve Kardec as seguintes respostas às perguntas que, sobre o assunto, dirigiu aos espíritos. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética, como formando uma variedade de médiums? Não há dúvida que sim. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, que se interessa por ti, e pelo teu doente, ele aumenta a tua força, e a tua vontade, dirige o teu fluido, e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal, e pelas más intenções, chama os maus. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Faria coisas que considerarias milagre. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente, não tens disso múltiplos exemplos? Nesse caso, há também ação magnética, ou apenas influência dos espíritos. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam médiuns escreventes, conforme o entendes. Pode transmitir-se esse poder? O poder, não, mas o conhecimento de que necessita, para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe ele foi transmitido. Segue-se, portanto, que os magnetizadores, em face da doutrina espírita, não podem ser considerados senão como verdadeiros médiuns curadores. Além do magnetismo mineral, vegetal, animal, diz Rostaing, existem o magnetismo humano e o magnetismo espiritual.
O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outro homem, ou sobre as coisas. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e os dispõem de modo a exercerem ação sobre o homem, ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. A lição de Kardec é esta: a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força, e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para o curar, ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Essa distinção do magnetismo humano e do magnetismo espiritual, conforme a natureza do agente, se o homem ou o espírito, é acertada. Entretanto, atendendo à natureza do fenômeno e à maneira pela qual ele se produz, consideraremos, em o nosso trabalho, como espiritual a ação magnética, quer ela provenha do homem, quer provenha direta e exclusivamente dos espíritos. E daí a razão de ser do título deste livro. Esse modo de proceder não é, como se poderá supor, arbitrário e sem fundamento. Além dos ensinos dos espíritos, acima transcritos, de Kardec, pelos quais se verifica a intervenção e a assistência das entidades desencarnadas junto aos magnetizadores humanos, há ainda a considerar a própria lição de Rostaing, nos seguintes termos: tudo quanto, pela ação do magnetismo humano, o magnetizador pode fazer com outro indivíduo, podem igualmente, pela ação do magnetismo espiritual, os espíritos, sendo que estes atuam com maior discernimento e mais ciência, do que o homem sobre o homem, e nas condições necessárias à obtenção dos efeitos que queiram produzir, dos resultados que desejem alcançar. Podem, como sabeis, graças à ciência espírita, fazer que o paciente sinta pancadas, ou dores, que aparecem ou desaparecem à vontade dos operadores invisíveis. Também sabeis, por numerosos fatos observados em todos os tempos, e agora mesmo, como são sentidas essas pancadas. Devemos ainda explicar-vos a ação do magnetismo sobre o espírito do magnetizado. O que a este respeito vamos dizer, se aplica tanto ao magnetismo humano, quanto ao espiritual. Apenas a ação deste é mais pura em suas causas e efeitos. Os mesmos são, entretanto, os resultados da ação de um e outro. O desprendimento do espírito encarnado se produz em condições mais ou menos boas, conforme o magnetizador, humano ou espiritual, é mais ou menos elevado. Não pretendemos, portanto, combater, alterar ou modificar a distinção estabelecida por Kardec ou Rostaing entre o magnetismo espiritual e o magnetismo humano. Atendendo, porém, à fenomenalidade espiritual da ação magnética, desejamos especialmente encarar a questão sob esse prisma, sem contrariar, contudo, a distinção estabelecida, que, de resto, é racional e lógica. Rouchel, inspirado em Van Helmont, depois de estabelecer as íntimas relações entre o espiritismo e o magnetismo, propôs-se a escrever uma obra sob um título semelhante, Traité théorique et pratique de magnétisme spiritualiste, que não sabemos se surgiu à luz da publicidade.
O título, todavia, que nos pareceu mais acertadamente em consonância com a realidade dos fatos, é o que adotamos: magnetismo espiritual. Uma outra razão ainda nos fez inclinar para essa preferência. É que não convém aos espíritas a dissociação de fenômenos da mesma natureza, que intimamente se entrelaçam, e que a eles, mais do que aos magnetizadores, competirá a tarefa de reivindicar para o magnetismo a verdadeira conceituação que lhe foi dada desde remotos tempos. Repeliram o magnetismo, porque viram nele uma filosofia transcendente, e suspeitaram de uma causa sobrenatural, expressão de que se tem abusado por ignorância, ou má-fé. A repulsa abrangia, por igual, o espiritismo, que o aceitou como fenômeno natural, e que deve agora prosseguir nas pesquisas, que conduzirão o magnetismo ao seu verdadeiro lugar. Cumpre que, de coração desnublado de paixões e preconceitos, estudemos e compreendamos as leis divinas, que tais são todas as leis naturais. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, diz Kardec, abre novos horizontes à ciência, e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir, o Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições. Se admite a crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, cuja impossibilidade e irracionalidade ele demonstra. Resulta, portanto, de tudo quanto vem exposto, que magnetismo repousa sobre as propriedades e sobre os atributos da alma, devendo ser, por isso, classificado entre os fenômenos de ordem psíquica ou espiritual. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, eis a síntese do mecanismo de toda a ação magnética. A vontade de fazer o bem parte do espírito, que o deseja, e o quer. Essa vontade é determinada ao perispírito, órgão sensitivo do espírito, corpo fluídico que o envolve, e que é o intermediário das suas manifestações, agindo no duplo sentido de força centrífuga e centrípeta, isto é, recebe do exterior e transmite ao espírito e recebe, deste para transmitir ao exterior. A execução é feita por intermédio do corpo físico, que emite os fluidos do perispírito. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico, são, pois, os elementos integrantes do fenômeno magnético. O magnetismo, portanto, vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados.